É muito bom poder falar para todos sobre um tema bastante importante, que é a formação de capital humano para o Estado do Rio de Janeiro e para o país. Hoje, estivemos num evento falando de um investimento fantástico dentro do Estado do Rio de Janeiro, no Norte Fluminense, que é o Complexo Industrial Superporto do Sul, que vai gerar um movimento migratório extraordinário para aquela região e, mais do que isso, desenvolvimento efetivo. Na população de alguns municípios que giram em torno de 30 mil habitantes, com uma expectativa de 500 mil habitantes, até para municípios mais estruturados, que tendem também a dobrar a sua população. Realmente é um momento bastante importante e positivo para o Estado do Rio de Janeiro, mas nada disso vai acontecer se os investimentos chegarem e se a gente não investir em mão de obra capacitada e qualificada. Só a infraestrutura não vai transformar esse Estado e muito menos o nosso Brasil. Em virtude disso, nós nos aliamos ao banco hoje para que a gente possa fazer algumas reuniões com stakeholders de diversos segmentos, que a gente possa influenciar e acelerar projetos em torno da questão da formação profissional no Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem uma oportunidade excelente de falar do Norte Fluminense. Mês que vem a gente vai estar falando de Comperj, que é o maior investimento da história da Petrobras, e obviamente o que isso gera de demanda de mão de obra e o que nós precisamos fazer para nos preparar para alavancar essa mão de obra para que a gente tenha uma instalação daquele complexo em termos de formação de mão de obra qualificada. E no outro mês, em novembro, a gente vai estar falando de Copa do Mundo. Não só pelo evento Copa do Mundo, mas em função de todos os outros eventos internacionais que vão acontecer no Estado do Rio de Janeiro e que geram renda, que geram trabalho e que, mais do que isso, precisam deixar o seu legado. Então, essa parceria do Senac com o banco hoje vem trazer stakeholders no Estado do Rio de Janeiro para discutir essa questão da formação de mão de obra, para que a gente possa efetivamente alavancar e ser bem sucedido nesse desafio do Rio de Janeiro. Acho que é importante dizer que o Brasil sempre teve muito ancorado na formação de mão de obra de nível superior, o que não é incorreto, muito pelo contrário, temos uma necessidade bastante importante de formar uma mão de obra qualificada, mas está no nosso papel também como Senac, como instituição de formação técnica, desenvolver esse segmento, desenvolver essa categoria. Hoje, você tem para cada bacharel no Brasil, ou melhor, para cada 10 bacharéis no Brasil, você só tem um técnico. E nós sabemos, até por experiências de fora do Brasil, que a necessidade é exatamente contrária. A gente deveria formar mais bacharéis, sem dúvida, do que a gente está formando hoje, só que temos uma necessidade, em função de tudo que vem acontecendo com o país, de formar muito mais técnicos, coisa que ainda não existe. Então o Senac, obviamente, sozinho, não é capaz de fazer essa grande mobilização. Por isso que a gente chama indústria, por isso que a gente chama de segmentos de comércio, de bens, de serviços, turismo, entre diversos outros stakeholders, para que a gente possa, junto com eles, sensibilizá-los da necessidade de aliarmos a nós para essa formação de mão de obra e possamos implementar programas de formação profissional no Estado do Rio de Janeiro. Muitos não sabem, mas hoje o Senac Rio tem 38 unidades operativas que formam profissionais do segmento de comércio, bens e serviços. Só para vocês terem uma ideia, isso é 82% da força de trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Então não assusta você conversar com alguma das grandes empresas do Brasil e ouvir dessas empresas que 80%, 70%, 60% da força de mão de obra é a formação técnica. Então o que a gente precisa é se aliar com os stakeholders, sejam empresas privadas, sejam estatais, seja governo federal, municipal, para que a gente possa estimular a nossa sociedade para que ela se qualifique melhor. As oportunidades de mão de obra estão aí. Hoje você vê nos jornais e revistas a todo minuto que existe oferta de emprego e existe escassez de mão de obra. E a gente só vai conseguir anular esses efeitos se a gente investir na formação técnica do Brasil. Existe um programa do governo muito bem sucedido, que vai ser muito bem sucedido, visionário, que é o Pronatec, que visa formar e diria, porque não triplicar a formação técnica no Brasil nos próximos 10 anos.
com o objetivo de suprir essa mão de obra técnica que hoje faz tanta falta no país. Seja você do governo estadual, federal, municipal, seja de uma empresa privada, uma estatal, ou um empresário, é importante que saiba, o Senac tem como sua missão a formação de capital humano com o objetivo, mais do que formar, garantir a empregabilidade do cidadão no mercado de trabalho, e que você pode nos procurar para que juntos a gente possa te ajudar a garantir a mão de obra mais adequada no seu segmento, na sua indústria, na sua empresa, no seu negócio, na sua micro, pequena empresa, seja qual segmento for. O nosso compromisso, mais do que formar, é com a empregabilidade e com a qualidade e eficiência da mão de obra no Brasil. Contem conosco, contem com o Senac Rio de Janeiro.